Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal Gêmeos React. Eu sou Igor. Eu sou Ítalo. Nós vamos reagir ao vídeo do Senjinho, que é Nosferatu é uma palhaçada. Foi esse dia que eles combinaram pra gente reagir, aí vamos trazer o vídeo pra vocês. A gente não assistiu esse filme, Nunca assistiu. então vamos ver pela primeira vez junto com o opinião do Senjinho. Eu não sei se é antigo ou novo. É Nosferatu, parece... Eu já ouvi várias vezes esse nome em vários outros... Eu lembro que ele também parecia um Bob Esponja. Foi. Só que esse filme é antigo. Esse é antigo. Desse antigão. Então, gente, antes do vídeo começar, eu queria falar que o áudio tá bem ruim. Possivelmente a gente acabou perdendo a configuração antiga do áudio. Mas eu já estou ajustando para melhorar o áudio, então... Vai desculpando aí qualquer coisa. Então, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, sem mais delongas, bora para o vídeo. O relacionamento moderno é composto por duas pessoas apaixonadas e uma terceira pessoa normalmente careca e bigoduda querendo destruir a felicidade dos dois. O filme de hoje trata dessa dinâmica, mas não. Infelizmente, ainda não é Sonic. Calma que ainda vai chegar a vez dele. Hoje é apenas Nosferatu. E Nosferatu, não se engane, é um bom filme, é um filme muito bem feito. Mas o tanto que ele me fez passar raiva, eu nunca mais quero chegar perto dessa bosta de novo. E de quebra, esse filme me convenceu a nunca mais ir no médico na minha vida. Então vamos analisar Nosferatu. Ellen e Thomas são dois pombinhos apaixonados que acabaram de se casar. E para começar essa nova vida juntos, o Thomas trabalha bastante para conseguir comprar uma nova casa para eles morarem. Já a Ellen nem faz muita questão disso. Na verdade, ela não quer nem que o Thomas vá trabalhar, porque ultimamente ela tá tendo muitos pesadelos e ela tá com um pressentimento de que algo ruim vai acontecer com ele. E é óbvio que vai acontecer uma coisa ruim com ele. Ele vai trabalhar é uma bosta. Mas apesar das preocupações da sua esposa, o Thomas continua com a sua rotina de corretor de imóveis. E um dia, o chefe dele, o senhor... Esse ator não é o que faz o Lex Luthor do Superman? Eu acho que é. O Sr. Nock oferece um serviço para ele que promete pagar muito bem. E você sabe, uma das maiores regras do cinema: se tem um serviço que vai te pagar muito bem, algo muito ruim também vai acontecer. Maldito seja você por querer receber um salário decente, onde já se viu. O cinema ensina que você tem que ser pobre o resto da vida, tá? Eles que fazem o filme, eles estão felizes demais sendo bilionários, mas você tem que continuar pobre. Bom, mas eles querem vender uma mansão abandonada ali na cidade deles, em Wisburg, para um tal de Conde Orlok, que é um velho que tá quase morrendo e que por algum motivo ele quer morar num lugar em ruínas. E ele ainda vai pagar uma fortuna para isso acontecer, tá? É a típica experiência do paulistano. Só que essa nem é a pior parte. Esse conde mora numa região isolada na Boêmia e ele quer que o Thomas vá até lá só para ele assinar os papéis. E aí quando o Thomas questiona por que o conde não vem até Wisburg, já que ele já vai morar ali, e assina os papéis lá. Mas aí o chefe dele diz que é porque o conde está com muita pressa. E isso não faz o menor sentido. De Wisburg até a Boêmia é uma viagem de 6 semanas. É muito mais rápido o conde ir até Wisburg, assinar os papéis e já começar a morar na casa nova dele, que não vai ser tão nova assim, vai ser em ruínas. Mas não, ele quer fazer o Thomas viajar 6 semanas, chegar até lá, assinar os papéis e ele vai demorar mais 6 semanas para chegar em Wisburg e morar na casa nova dele. Imagina se ele não tivesse com pressa, né? Pior que velho é assim mesmo, né? Eles sempre vão optar por ficar 40 minutos na fila da lotérica para pagar um boleto de OnlyFans, ao invés de levar menos de 10 minutos para aprender como que paga online. Enfim, mesmo nada fazendo o menor sentido, o Thomas aceita o trabalho, afinal ele quer ganhar dinheiro. E esse é o maior erro dele, nunca queira ganhar dinheiro. Ele deixa a Ellen sob os cuidados do melhor amigo dele, o Frederick, e a esposa do Frederick, a Anna. Mas a Ellen protesta muito, ela insiste para que o Thomas não vá porque ela realmente está tendo um pressentimento péssimo de que algo muito ruim vai acontecer com ele nessa viagem. Inclusive, ela está tendo muitos pesadelos sobre isso. E mulher, quando
sonha com alguma coisa, ela tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Não tem como convencer ela do contrário. Mesmo assim, o Thomas ainda decide ir e a Ellen corta uns fios de cabelo dela e coloca dentro de um pingente pro Thomas levar na viagem. O que caralhos Nossa, ele isso é vai muito fazer com estranho. isso, eu não sei. É pra ele clonar ela se ele ficar com muita saudade? Enfim, ele vai embora e promete escrever cartas pra ela todos os dias. Filha da puta! Se dá pra enviar carta, por que você não envia o contrato por correios? Esse filme é muito lúdico, tá? Ele não é pra ser um filme muito lógico. Enfim, depois de muitos dias de viagem, o Thomas finalmente chega num pequeno vilarejo na Boêmia. E por algum motivo, lá todo mundo começa a rir da cara dele. Acho que a galera até hoje fica pegando no pé dele só porque ele fez Meu Namorado é um Zumbi. Que, aliás, é um ótimo filme, tá? Ele é horroroso de ruim, mas ele é ótimo. Ele pede um lugar para se hospedar e diz que ele está indo ao Castelo Orlok. E as pessoas ficam assustadas ao escutar esse nome e aconselham ele a não ir até lá. Só que como ele não fala boêmio, ele não entende porra nenhuma. Durante a noite, o Thomas acorda e se depara com os aldeões fazendo o que, à primeira vista, parece ser uma procissão. Só que aqui no caso, eles estão sendo guiados por uma mulher pelada em cima de um cavalo. E isso porque antigamente alguns povos acreditavam que mulheres peladas e cavalos tinham uma certa conexão com o sobrenatural, o que é bem aleatório e extremamente específico, né? Por que caralhos o sobrenatural seria obcecado com mulheres peladas e cavalos? E tipo, como é que eles descobriram isso? Testando com toda... Tipo, eles fizeram vários testes e isso aqui foi conforme apareceu. Foi, deu certo. Eles testaram e naquele exato momento alguma coisa sobrenatural aconteceu, eles acreditaram que aquilo foi por causa da mulher e do cavalo. Mas porque quem foi que levantou a mão e falou, vamos deixar amanhã o cavalo? Um sem vergonha. Com certeza. Gente, como é que eu não quero nem saber como chegar nessa conclusão. É o sobrenatural ou o Gustavo Lima? Bom, os aldeões vão até o meio da floresta, exumam um cadáver e enfiam uma estaca no peito dele, que era um ritual comum em alguns países do leste europeu, onde eles acreditavam em mortos voltando à vida. Mas eu acho muito Eles estão acreditando em muita coisa, mas você para de acreditar em muita coisa muito estranha. precipitado você presumir que todo morto-vivo vai ser do mal, quando a gente tem vários exemplos em várias culturas diferentes, como por exemplo o cristianismo e o Dragon Ball, onde mortos-vivos também podem ser legais. Bom, no dia seguinte o Thomas acorda e o vilarejo está completamente vazio. A galera simplesmente foi para uma cervejada depois de profanar um cadáver. Então o Thomas continua com seu caminho até o castelo, inclusive subindo até a porra de uma montanha. Eu nunca vi alguém tão dedicado assim em vender uma casa. O maluco não é o quinto andar. Ele é o sexto. E quando tá bem escuro, ele chega numa estrada no meio da floresta, onde uma carruagem vazia sendo conduzida pelos próprios cavalos para bem na frente dele. Sim, o Conde Orlok simplesmente enviou cavalos Uber para buscar o cara. Os cavalos conduzem ele até o castelo, onde ele é recebido. Engraçado que ele entra na carruagem ainda. Eu ia a pé. Não, tô de boa, vou a pé, é mais seguro. E dá tempo de me esconder na mata. Pelo próprio Conde Orlok, que é um homem extremamente alto, bigodudo, malvado e com voz grossa. Ele é basicamente o vilão do Sonic, só que pelo menos o Robotnik fez um curso de robótica no Senai e tem doutorado. Já esse Conde Orlok é só um desgraçado que fica atormentando mulheres jovens. Bom, ele convida o Thomas a se sentar na mesa e jantar com ele, e o Thomas fica cagado de medo dele. Tanto que ele consegue a proeza de cortar o dedinho dele na faquinha de pão. A faca de pão mal corta o pão. Ela mais amassa ele do que corta ele. Como que você conseguiu se cortar? É de bisnaguinha sua mão? Daí o Conde Orlok fica meio atiçado. Se ele tivesse se desse uma faca afiada a ele se matava. Né? Porque sai um pouco de sangue da mão dele e, desculpa estragar a surpresa, mas o Conde Orlok é um vampiro. Então o Conde pede pro Thomas se aproximar para ele cuidar do ferimento dele. Só que o Thomas, eu acho que ele desmaia de tanto cagaço, porque a próxima cena é ele acordando sozinho no chão da sala. E homem é assim mesmo, pouca coisa dá mais medo do que receber atendimento médico. E ele acha meio esquisito que ele acordou com 3 furinhos de dente no peito dele, como se ele tivesse sido mordido por uma criatura com 3 dentes caninos, ou por um tubarão bem banguela. E por algum motivo, ele olha isso através de
de um espelho de mão ao invés de simplesmente olhar pra baixo. Eu adoro o diretor que gosta de complicar a vida de toda a equipe. É isso aí, cara, você tem que mostrar o que você sabe. Enfim, depois disso, eles preparam os papéis para assinar a venda do imóvel e como o Thomas não sabe ler boêmio, ele simplesmente assina uma das folhas sem ler. Puta que pariu, Sexto Andar! Como que você faz um negócio desse? Você não viu o que aconteceu com Luva de Pedreiro? E enquanto o Thomas se prepara para assinar a última folha, o Conde Orlok pede para ele ver o pingente que a Ellen deu para ele. E ele fica cheirando aquilo como se fosse a calcinha da namorada. Aliás, ele nem devolve o pingente. E sim, o Thomas assina um contrato para vender uma casa para um maluco que claramente quer comer a esposa dele e ele ainda vai morar perto dele. Mas pelo menos, como prometido, Thomas recebe um saco de moedas como pagamento. Só que quando ele se vira para ir embora, o Orlok ordena que ele passe mais uma noite no castelo, porque ele provavelmente quer dar uma última chupadinha. O Thomas acorda com mais 2 marcas de mordida no peito e aí ele começa a ficar um pouquinho mais desconfiado. E dessa vez você não precisou de um espelho de mão para olhar sua marca de mordida, né, ô seu filho da puta? Daí ele sai correndo procurando uma saída, só que tá tudo trancado. Ele consegue arrombar a porta de um porão e lá dentro ele encontra um caixão. E dentro do caixão está o Conde Orlok deitado eternamente em berço esplêndido. Sim, o bicho tá completamente podre. Ele é praticamente um cadáver, na verdade. Acho que ele é literalmente um cadáver. A pele dele tá toda fodida, cheia de ferimentos, tem larvas, ratos comendo a pele dele. E sim, homens ficarão nesse estado antes de pedir atendimento médico. O Thomas pega uma picareta pra matar o Conde Orlok, tal qual no Minecraft, quando você tá minerando e atacado por algum bicho, você não tem tempo de trocar de arma. Mas o Conde Orlok acorda, pega o Thomas e chupa mais ainda o sangue dele. E eu sei lá quanto de sangue o Thomas tem, mas ele é o único personagem nesse filme que é sugado pelo Orlok. Inclusive, ele é sugado várias vezes, e é o único personagem que é sugado várias vezes. E é o único que sobrevive. Não sei como esse cara nunca teve um infarto até hoje, com tanto de sangue que ele tem. Daí o Thomas acorda mais anêmico do que nunca e ele consegue fugir do castelo, se jogando dele. Mas tá tudo bem, ele caiu na água. Enquanto isso, os pesadelos da Ellen pioraram. Agora ela está sofrendo de sonambulismo e epilepsia. E enquanto ela está inconsciente, ela continua repetindo a mesma frase: ele está chegando. Ela tá exatamente igual o corintiano esperando que essa bosta desse time compre um zagueiro logo. E aí o Dr. Sivers, que é o doutor da família do Frederick, começa a tratá-la dopando ela. Ela fica praticamente 24 horas por dia completamente chapada. Que eu sei que é o sonho de muitos de vocês, mas olha o estado dessa menina, não é bom. E as coisas começam a ficar mais estranhas ainda quando eles prendem o chefe do Thomas, o É que naquela época não tinha medicina moderna e não sabia como tratar aquilo, então, então quando eles faziam um tratamento, eles resolviam da forma mais ignorante possível. Então, o único jeito que eles resolveram é dopando a menina. E eles dopavam por quê? Dopagem normal, eu acho. Coisa que eles usam pra dormir. É que não sei como é que naquela feito, não. O Sr. Nock, que estava completamente fora de si. Ele foi pego matando e devorando ovelhas cruas. Pensa num bicho ansioso. O Dr. Sivers então decide procurar a ajuda do seu professor, o professor Von Franz, que é o maior especialista nesses casos em que a medicina não tem uma resposta. Tanto que ele foi expulso da comunidade científica. Ele é aquele típico doido dos filmes que ninguém dá bola, mas no final ele sempre esteve certo, sabe? Só que aqui nesse filme vocês vão ver que ele também não tá certo, não. Esse cara é completamente maluco mesmo. A comunidade científica tava 100% certa de ter expulsado ele. O professor Von Franz, então, examina a Ellen e pede pra ela explicar o que tá acontecendo. E ela diz que ela tem essas crises desde criança. Ela sempre foi muito sensitiva com as coisas espirituais, ela sempre sabia que as coisas iriam acontecer antes delas acontecerem. E por conta disso, ela sempre foi também muito sozinha. Daí ela começou a chamar por companhia. Ela orou para que um anjo viesse até ela. Só que quem ela despertou, na verdade, foi o próprio capeta. Foi o Conde Orlok, ou o Nosferatu. É a experiência média do Tinder. Se essa mulher fosse do nosso século, ela saberia que você não posta na internet que você tá se sentindo sozinha. Só vai aparecer esquisitão. Daí ela começou a ter inúmeros pesadelos e um dia o pai dela encontrou ela deitada, completamente pelada. E aí ele começou a gritar:
preparar, apontar, voar. Conheço no Pecado. Pois é, pelo visto, o vampiro estava fazendo web sacanagens com a jovem Ellen. Mas os pesadelos pararam quando ela conheceu Thomas. Ela se sentiu livre por um tempo, mas os pesadelos voltaram depois que eles se casaram. E pioraram agora que o Thomas foi embora. É foda ter um ex-feiticeiro que ele vai usar os seus sonhos como DM. Daí os médicos esperam a Ellen adormecer e entrar em transe. E o professor Von Franz, esse arrombado imbecil, simplesmente atravessa o braço da Ellen com uma agulha pra provar que ela não está mais no mesmo plano que nós. Ela está vagando no sobrenatural. Isso não é prova que ela não está mais no nosso plano. Quando uma pessoa está completamente mamada de álcool, ela também fica insensível à dor. Isso não significa que ela não esteja mais no mesmo plano que nós. Aliás, o próprio estado de transe pode causar inibição de dor. Tinha que ser professor de biologia mesmo, né? O maluco simplesmente furou uma menina pra provar um ponto completamente sem fundamento. É exatamente por isso que eu não vou no médico. Enquanto isso, nosso querido sexto andar é resgatado por aldeões que encontraram ele na beira do rio. E eles levam ele até um templo onde eles benzem ele. E eles falam que o Orlok, ou Nosferatu, foi um feiticeiro que foi amaldiçoado pelo próprio demônio a vagar eternamente pela terra como um cadáver. Quem faz escala 6x1 vive exatamente assim também, e nem por isso sai enchendo o saco de mulher no sonho dela. Eles insistem também para que o Thomas não vá embora do templo, porque lá dentro o Nosferatu não tem poder, e o Thomas ainda está sob efeito do feitiço dele. Só que assim, né, o Thomas não tá amaldiçoado, ele foi literalmente mordido por um cadáver. Ele tá com umas 7 infecções diferentes. Ele não precisa de um templo, ele precisa de um metiolate. Mas ele vai embora mesmo assim, porque ele sabe que tem um morto querendo comer a esposa dele. Na verdade, a gente sabe que homem não precisa de muito motivo para fugir de atendimento médico. Enquanto isso, o Nosferatu pega um barquinho e vai até Wisburg. E quando ele chega, ele também traz junto com ele uma caralhada de ratos infectados com a peste. Sim, ele está disposto a causar uma epidemia numa cidade inteira só para ficar com a Ellen. Ele só esqueceu que a Ellen também é gente e pode facilmente ser infectada com a peste, né? Aliás, seria bem engraçado se esse fosse o final do filme. O Thomas também consegue voltar para casa, mas ele está bem adoecido e anêmico. E também completamente traumatizado. Tanto que ele também está tendo pesadelos com o Nosferatu agora e ele acorda berrando no meio da noite. Aliás, grande bosta esse poder do Nosferatu de fazer os outros terem pesadelo, né? Carteira de trabalho tem esse mesmo poder sobre mim e é só um pedaço de papel. Por conta disso, a Ellen pede pra ir dormir junto. Muito focado no trabalho, viu? Eu percebi. Mas ele teve algum trauma em relação ao trabalho. Com a Ana no quarto dela. Só que no meio da noite o Nosferatu aparece pra explicar pra Ellen que ele veio humildemente pedir pra casar com ela. Ele diz que o Thomas assinou o divórcio deles em troca de um saco de moeda de ouro, só que ele ainda precisa do consentimento da Ellen pra eles firmarem esse casamento, essa união linda. Muito fofo que vampiros precisam de consentimento pra fazer certas coisas, mas pra matar gente, infectar uma cidade inteira com lepra e forçar um cara a assinar um divórcio, aí não precisa de consentimento. Aí tá tudo bem. É muita cara de pau, né? Mas a Ellen diz que ela nunca vai ficar com ele e ele dá 3 noites pra ela mudar de ideia. E na terceira noite, todo mundo que ela ama vai estar morto. E aquela já foi a primeira noite. E assim, não é muito bem um consentimento se você tá ameaçando alguém, né? É o mesmo que você prender um cara que roubou um celular e ele alegar que a vítima concedeu o celular pra ele logo depois que ele apontou uma arma na cabeça dela. Logo em seguida, a Ana é mordida por vários ratos e também contrai a peste. Aliás, a cidade inteira tá entrando em colapso por conta da peste. Os hospitais já estão completamente lotados e eles vão ter que iniciar um lockdown. O Frederick fica puto que a Ana foi infectada e manda o Thomas e a Ellen voltarem pra casa dele, achando que foram eles que trouxeram essa tragédia para a cidade. Quer dizer, na verdade meio que foi mesmo. Né? A Ellen ficou dando corda pra esquisitão na internet e o sexto andar assinou um bagulho sem ler. Em casa, a Ellen confessa pro Thomas que foi ela quem despertou o Nosferatu e ela dá uma surtada dizendo que o Thomas agiu igual um covarde lá no castelo Orlok e ainda vendeu ela em troca de um saco de moeda de ouro que ele nem trouxe pra casa. O Thomas começa a ficar preocupado porque não é normal ela agir daquele jeito e diz que vai chamar o professor Von Franz. Mas a Ellen diz
que vai começar a se comportar. E aí, ela diz que o Thomas nunca satisfez ela da mesma maneira que o Nosferatu. Eu tô começando a achar que essa Ellen também não bate muito bem da cabeça, Ninguém não. bate bem Mas nessa mesmo cidade. assim, né, Thomas, você tá conseguindo perder pra um cara que é um literal cadáver que só fez websexo com ela. Eu acho que tá na hora do nosso sexto andar começar a ler fanfic no Wattpad pra aprender como satisfazer mulher maluca. Bom, depois dessa, eles realizam o amor pra mostrar pro Nosferatu como é que faz. E aí eles vão lá e fazem o coito mais normal do mundo. É tão normal que eu acho que o YouTube nem iria censurar se eu colocasse ele aqui no vídeo. Mas eu não vou arriscar. Enquanto isso, o professor Von Franz vai até a casa do Sr. Nock, que está desaparecido. E ele encontra um livro bem grande lá que tem a seguinte passagem escrita: a donzela entregou seu amor à fera e deitou abraçada a ele até o primeiro galo cantar. E isso claramente se referindo ao Nosferatu e a Ellen e a forma de como derrotar o Nosferatu. E assim... que porra de livro é esse? Quem que escreveu isso? Eu achei muito conveniente pro Nosferatu esse livro aí. O maluco tá... Mas se não será, pelo visto, for primeiro o vampiro, como é que derrotaram ele? Ele ficou até o seu nascer, então ele não foi o primeiro. Mataram o primeiro e ele foi o segundo a surgir. Se tem história, se tem história como derrotar, então ele não foi o primeiro. tacando terror na cidade e convenientemente tem um livro ali meio escondido, meio não tão escondido assim, dizendo que a única maneira de acabar com o terror do Nosferatu é dando a xereca pra ele. Com certeza não foi o Nosferatu que escreveu isso daí, não. É o livro que tá dizendo, não tem nada a ver. Bom, na segunda noite, o Nosferatu mata a esposa e as duas filhas pequenas do Frederick. E ele, obviamente, fica completamente arrasado. O Thomas e a Ellen mandando ver na cama, achando que eles estão acabando com o Nosferatu e o Nosferatu lá matando mulher e criança. O professor Von Franz, então, diz para o Thomas, para o Frederick e para o Dr. Sivers que eles precisam entrar na mansão do Nosferatu e destruir o caixão dele. Porque, segundo a lenda, ele precisa voltar toda noite antes do amanhecer ao caixão dele, senão ele vai morrer. Só que esse é um plano falso. Apenas o professor Von Franz e a Ellen sabem que a única maneira de derrotar o Nosferatu é dando pra ele e se sacrificando no processo. Meus amigos, com todo respeito, mas que burrice é essa? Dois imbecis caindo em papinho de vampiro. Onde que vocês viram mesmo que essa é a única forma de derrotar ele? Na porra de um livrinho convenientemente deixado pra trás pelo servo dele. A Ellen acreditar nisso, tudo bem, mas a porra de um doutor, de um médico acreditar nisso é sacanagem. Você não fez um juramento de sempre priorizar a saúde do seu paciente, seu filho de uma puta? A Ellen é só a paciente. Como que vocês simplesmente se recusam a continuar procurando uma outra solução? Em Meu Namorado é um Zumbi, por exemplo, eles conseguem curar os mortos-vivos usando o poder do amor. Tem que ter outra saída. Enfim, os outros idiotas se arrumam para invadir a mansão do Nosferatu, menos o Frederick, que está desaparecido. Eles vão até o cemitério e encontram ele lá caído junto com a esposa morta dele. Sim, o desgraçado abriu o caixão dela e fez exatamente isso daí que você tá imaginando com ela. O sexto andar, ele tá completamente rodeado de maluco, né? O cara era só um corretor de imóveis, se casou com uma maluca. Nosferatu não fez nada. Ele só tava lá, ele se sozinho. Não, e se você reparar, ele é o mais normal. Realmente. Ele é o cadáver, mas ele é o mais normal de todo mundo aí. Todo mundo é louco sozinho. É um CAPS a céu aberto. O melhor amigo é um doente. E por conta dessa traquinagem do Frederick, eles acabam se atrasando para invadir a mansão do Nosferatu, porque já começou a anoitecer, o que significa que o Nosferatu vai estar acordado tacando terror. Mas eles decidem ir até o castelo mesmo assim. E o Thomas abre o caixão dele e já enfia uma estaca no peito dele. Mas não é ele quem está lá, obviamente. Quem está lá é o Sr. Nock. E se o Thomas não conseguir matar o Nosferatu, pelo menos ele realizou o sonho de muitos, que é matar o próprio patrão. E aí o Thomas finalmente percebe que o plano nunca foi matar o Nosferatu, mas sim fazer com que a Ellen se sacrifique pra matar ele. E aí ele fica puto com o médico e sai correndo pra salvar a esposa dele. Por isso, nunca confie em médico. Enquanto isso, a Ellen chama o Nosferatu e diz que... Mas, tipo, ele não botou a tocha no perto do caixão pra poder ver. Se ele visse, ele saberia que não era o cara.
Não, ele falou, o Sanji falou que assim que ele abriu, ele meteu a picareta no cara. Nossa. Aceita namorar com ele. Daí eles se Aceita beijam e realizam o coito, e essa é uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Isso também é praticamente necrofilia, porque esse cara tá completamente podre. Ele tá parecendo o tio Paulo. O sol começa a raiar e o Nosferatu percebe que é hora de dar no pé, mas a Ellen traz ele de volta para o seu peito. E quem nunca perdeu a hora mamando num peitinho, né? Afinal, todos nós já fomos beber um dia. Meu Deus, velho. Enganei você em seu mente poluída. Muito bom essa piada. E aí, o vampirão realmente morre porque ele preferiu ficar chupando peito. Só que a Ellen também morre nesse processo, né? Era o combinado lá do livro. E assim, o plano deles Não faz funcionou. sentido nenhum. Funcionou. Mas eu tenho certeza que essa não era a única forma de derrotar o Nosferatu. Eles que são uns idiotas que ficam acreditando em livro. Foi dando moral pra livro que a gente acabou com 365 dias. E esse final é completamente revoltante. Tem um ponto. É maluquice pensar que o único papel da mulher desse filme é dar a xereca e morrer. E o professor ainda fica romantizando a situação, dizendo que a Ellen, em outra vida, provavelmente seria uma grande sacerdotisa. Irmão, você só descartou a vida dela igual lixo só pra salvar o seu rabo. É por isso que a comunidade científica te odeia. Você é o pior médico que já existiu. E é exatamente por isso que esse filme me convenceu a nunca mais ir no médico. Muito obrigado, Nosferatu. Todos os meus maiores medos foram renovados. Porra, mas o Thomas tinha que cortar a mão dele na porra da faca de pão também, né? Gente, véi, esse filme não tem lógica nenhuma. Não tem. Tipo, faz tudo padrão. Tipo, o cara corta com a mão, com uma faca que nem consegue cortar um pão. Um vampiro morto-vivo. Um acidente que só tem maluco. Porra, começou a rinite. E tipo, você só vê doideira nesse filme. Esse filme só retrata. Tipo, só tem maluco. Não tem que falar, só tem maluco nesse filme. É isso, gente. O vídeo por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.